Oi, pessoal, esse é o Design da Liderança. Hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, a Beatriz Figueiredo, minha parceira de trabalho, uma pessoa que contribuiu muito para a minha visão de liderança, alguém que conversa muito comigo sobre o tema, e hoje convidei ela para trocar um pouquinho com vocês também sobre o assunto. Bia, fica à vontade, pode se apresentar. Oi, gente. Agradecer o espaço. Carol é uma líder que eu admiro muito. Então é uma honra estar aqui conversando com ela sobre design e sobre liderança. Eu sou a Beatriz Figueiredo, né? Eu tenho 13 anos de experiência em design, especificamente em produto digital, com 9 anos. E nos últimos 3 anos eu tenho entrado nessa área de liderança. Comecei como liderança técnica por 2 anos, mais ou menos, e agora nesse 1 ano e meio eu tô atuando como gestora. Então tô desvendando esse grande universo que é de liderar pessoas. Muito bem-vinda, Bia. E mãe da Frida, né? Super importante falar Sim. também que é uma profissão 24/7. Fridinha é uma cachorrinha muito linda. Bom, vamos começar nosso papo. A primeira coisa que eu queria te perguntar pra gente já começar pela parte que todo mundo tem mais dúvida. Qual foi o maior perrengue que você viveu assim que você assumiu a liderança? O que que mais te deu frio na barriga? Eu sou uma pessoa que é meio maníaca dos cursos. Qualquer assunto que eu queira me aprofundar, faço mil cursos, leio livros, eu quero estar 100% preparada. E acho que o maior perrengue da liderança é que nada te prepara para a vida real, por mais que você consuma tudo que existe no mercado para ser consumido. Acho que essa coisa de você conseguir lidar com seus pares que também são lideranças, você conseguir gerenciar seu time e gerenciar a sua liderança direta, é um ecossistema todo que ninguém tem uma fórmula mágica. Então, acho que foi muito aos trancos e barrancos, errei muito, continuo errando, mas aos pouquinhos eu vou conseguindo tatear esse universo, como equilibrar todos esses pratinhos, sabe? Uhum. Qual que é a diferença para você, Bia sênior e Bia liderança iniciante, sobre o papel do que é ser líder? Mudou para você o ponto de vista de lá para cá? Ah, totalmente. Quando você é sênior, você é responsável pelo seu próprio trabalho. É muito mais tranquilo você se garantir, porque você está seguindo uma atividade que você já está fazendo há alguns anos. Quando você vira gestora, e já você é responsável pelo trabalho dos outros. Então, como você comunica o que é demandado, garante que essa pessoa está entendendo o que precisa ser feito, garante que ela está fazendo da forma certa, no prazo, mas ao mesmo tempo você está dando espaço para ela ter o ponto de vista e a abordagem que ela acha melhor, então você não pode ser microgerenciador, mas você também tem que direcionar, então muda totalmente. Mas eu acho que também é uma surpresa muito boa, assim, uma coisa que eu gostava Uhum. muito era eu dar um desafio para o time e eu ver que eles propuseram, trouxeram outras soluções muito melhores do que eu conseguiria pensar, então acho que é uma via de mão dupla também. E quando você começou, assim, tinha alguém que você se inspirava? E não precisa ser alguém que fosse próximo de você na época, mas algum líder, alguma leitura, alguma coisa assim que você usou como base para poder dar os primeiros passos? Um pouquinho de cada líder que foi, me gerenciando ao longo da minha vida profissional, aquele que conseguia inspirar, que mostrava pegava o que era bom de você e mostrava como você podia aplicar no desafio para você se sentir empoderada. Teve uma outra que ela era muito boa em se comunicar com stakeholders e agir com influência, então ela conseguia, a tinha que todo mundo se sentisse ouvido e graças a isso ela conseguia que todo mundo entrasse no mesmo barco para trabalhar junto. Acho que foi pegando um pupurri. O segredo é não tentar copiar ninguém especificamente, mas ir pegando o que é de bom das outras pessoas e aplicando para o seu contexto, com que faça sentido também, respeitando suas habilidades e suas limitações. Caraca, isso é muito legal de pensar. Que eu acho que, por mais que a gente construa a nossa personalidade enquanto líder, ela também é uma construção de pedacinhos de outras experiências que a gente viveu de outros líderes, né, sejam elas positivas ou Uhum. negativas. E
aí pensando dentro dessa visão, o que que você acha que hoje é o diferencial da tua liderança, assim, quando fala da líder Bia, o que que você acredita que é o teu Eita, essa é uma boa pergunta que eu tô encontrando esse brilho especial. Mas eu acho que essa humildade de, tipo, não sou uma líder 100% formada, estou em formação, estou evoluindo, acho que é um bom ponto para garantir que eu consiga ouvir o que o meu time tem para me falar, o que as minhas lideranças também têm para direcionar, para ir me adaptando, sabe. Acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, muito exploradora, que está disposta a entender o ambiente e se adaptar a ele de acordo com as necessidades. Acho que é isso, a gente tem que se olhar para o que o time está demandando, para o que o negócio está direcionando e ver como eu consigo evoluir a partir disso, dentro do que faz sentido para mim também, né. uhum, uhum, com certeza. E você sempre quis ser líder, Bi? Ou foi uma coisa que surgiu? Inicialmente eu preferia ser especialista, tanto é que foi por onde eu comecei, porque eu achava que a responsabilidade de liderar pessoas era muito grande, e eu já tinha tido conflitos com outras pessoas no trabalho, eu falei: "Ai meu Deus, não quero esse BO pra mim então". Mas aos pouquinhos você vai percebendo como, por mais desafiador que seja liderar pessoas, você tem um papel muito mais intrínseco no negócio, porque você consegue olhar para o produto, olhar para as pessoas que fazem o produto e conectar isso num bom resultado, sabe. Então acho que é um Uhum. papel mais, global do que como liderança técnica. Lógico que liderança técnica tem muito valor, já que, consegue dar muita atração para desafios super específicos, mas eu acho que hoje esse olhar para o todo, para o negócio e a conexão com o time, acho que me satisfaz mais como profissional. E quando você estava na trilha ali de generalista, né, júnior, pleno, sênior, o que que você fazia oficialmente para chegar nesse lugar na época, né, de especialista que você estava almejando? Eu acho que um ponto legal que eu vejo muitas pessoas, trazerem é: "Ah, eu estou há muito tempo aqui, eu mereço ser promovida, eu mereço ser líder por praticamente questão de tempo de casa". E na Uhum. verdade, não, você não merece, se você está fazendo o seu trabalho, mas para subir nesse cargo, precisa pensar muito mais além do que só você. Então, como eu ajudo o time? Quais são as habilidades que o time precisa evoluir que eu posso ajudar? Um processo que eu fiz que foi muito bom, que pode melhorar o dia a dia das outras pessoas? Como que eu ajudo a empresa a entender melhor o que é esperado de um especialista? Por exemplo, eu era sênior e queria virar especialista. Não tinha um plano de carreira específico para especialista, não estava claro o que era esperado. Aí eu fui lá e entrevistei uns 15 especialistas diferentes para pegar as habilidades que eles faziam no dia a dia, o que que era esperado deles, e eu montei um guia do que estava sendo feito na empresa. Não era uma coisa, padronizada, mas eu consegui mostrar um espectro que ajudou minha liderança a me direcionar. Eu disse: "Então, Bia, você com as suas habilidades deveria atuar dessa forma". Isso ajudou a cavar meu espaço, ao invés de esperar que ele fosse dado para mim. Caraca, que dica boa, muito boa mesmo. E assim, você lembra de top 3 coisas que estavam nesse teu quadro, que você pode dar de indicativo? Eu acho que equilíbrio entre olhar para o estratégico e ser tática. Acho que especialista, especificamente, tem que colocar a mão na massa. Mas, ao mesmo tempo, se você ficar só a mão na massa, você vai ser um super sênior. Então, como que você, consegue ter a maturidade de entender até onde você vai, dependendo de cada desafio. Tem ponto também de entender a escalabilidade do seu impacto com o time. Então, por exemplo, eu era especialista de 20 designers, tinha mais um especialista junto comigo. Não daria para eu fazer uma capacitação personalizada, individualizada para todo mundo. Então, quais as ferramentas que eu poderia usar para aumentar o meu alcance no time? E aí Uhum. isso eu peguei a partir do mapeamento que eu fiz. Que mais? Acho que também entender que não precisa ser guru onipresente, onisciente. Pô, eu tenho a minha especialidade, lógico que agora com a AI a gente está tentando ser mais generalista, está tentando entender o processo como um todo, mas não dá para assim, achar que eu vou ser a sabedora universal de todas as ferramentas e conhecimentos, tá? Tem que ser um pouco mais gentil consigo e entender onde você vai, se destacar melhor de acordo com cada desafio da empresa. Perfeito, perfeito. Esse ponto que você trouxe mistura muita coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que entra um pouco sobre plano de carreira,
e sobre feedback. Aí vou primeiro falar sobre plano de carreira. Acho que tem um ponto que aí entra muito nessa tua iniciativa de que existe uma visão errada de que o plano de carreira é da empresa, que a trilha que a empresa coloca é o plano da sua carreira. E aí, Uhum. quando as pessoas saem da empresa, elas sentem que elas estão sem rumo. E acho que esse exemplo que você traz, de tipo, sei com um especialista, olhei principais coisas, trouxe para minha liderança, é realmente você tomando essa perspectiva e tomando as rédeas da sua própria frente de trabalho, do que você Sim. quer ser e tudo mais. Eu acho isso muito interessante e queria que você falasse um pouquinho sobre PDI, inclusive, a sua visão sobre como que foi para lidar com isso com os outros times, porque eu acho que o ápice de você ser líder é também você ter essa maturidade de que, para você poder cuidar bem do plano de outras pessoas, você primeiro tem que ter essa clareza empática de que você tem que a pessoa tem que ir bem, não é sobre você, é sobre ela, e Uhum. também de que o PDI vai ser dela, então é ela que vai tomar a decisão e não é você que tem que microgerenciar nesse nível, né. Mas enfim, vou abrir para você falar um pouquinho também sobre o PDI. Ah, bom, eu acho que as pessoas que eu liderei que mais se destacaram no trabalho foram as que mais tinham cuidado com a própria carreira, sabe. Porque elas tinham essa noção do impacto com que o foco delas geraria na própria visibilidade, próprio reconhecimento. Quem espera muito, tipo: "Ai, meu gestor não puxou um one on one comigo, então, ó, pobre coitado de mim, não tenho". Pô, vai lá e puxa. "Ah, a empresa tem programas de mentoria, foi contemplado". Pô, você vai lá, chama alguém que você admira e pede mentoria. Então, estruturar para onde você quer ir e o que você precisa fazer para chegar lá, é um papel muito importante para você conseguir esse protagonismo, esse destaque. Sua liderança pode te apoiar dando ferramentas, do direcionamentos, mas é é limitada essa atuação. Minha terapeuta fala muito: "Resuma a sua insignificância". Nossa, é um tapa na cara da minha autoestima, mas é isso, eu como líder tenho uma limitação na minha atuação e eu tenho que reconhecer isso, e é até um peso a menos nas minhas costas, né, porque, pô, se eu tô dando toda o direcional, o passo a passo, e a pessoa não resolve seguir, e aí? Agora a culpa é minha que ela não conseguiu? Então a gente também tem Uhum. que entender essa colaboração. Sim. É, tem uma diferença entre você auxiliar e você fazer pela pessoa, né. Isso. Essa é a linha tênue que talvez adoeça muitos líderes, porque as pessoas acham que por você ter responsabilidade por aquela pessoa, você acaba se tornando, detentor e de todas as soluções que ela precisa ter para a vida dela e que não é verdade, né. Você pode dar direcionamento, mas a decisão final de fazer algo ou não fazer algo vai ser sempre dela e a gente tem que respeitar isso, porque nem sempre vai estar alinhado com o que a gente acredita, né. E aí, ia puxar isso pra gente falar sobre feedback, que eu acho que é uma grande questão para todos os líderes, principalmente para quem tá começando. E aí queria puxar uma coisa que você falou no início do papo, né. "Ai, porque eu tive alguns, desencontros de comunicação com pessoas e eu ficava morrendo de medo. Caramba, como é que eu vou fazer para lidar com isso no meu dia a dia? Se a minha vida for essa comunicação, como que eu vou lidar com tudo isso?" E aí, assim, como é que foi pra você o primeiro feedback? Como é que foi lidar com esse medo pra poder ocupar esse lugar de gestora? Ai, não foi fácil, porque é um dos primeiros feedbacks que eu dei pra uma pessoa, ela chorou e eu me senti a pior Ai, gestora da meu face da Deus. terra. E era uma pessoa muito boa, que na verdade tinha um pontinho só de dificuldade de receber direcionamentos, porque ela estava, não ouvia direito a racionalização dos direcionamentos e ela ficava meio descontente com o que era decidido. E eu falei: "Ó, seria legal você ficar mais aberta para entender esse racional e tal", e o que ela ouviu foi tipo: "Você vai ser demitida amanhã". E aí eu fiquei: "Não". Então eu tentei mostrar para ela muito que eu tô do lado dela, que isso não é um motivo para descredibilizar todas as conquistas e toda a profissional que ela é como um todo. E o que me ajudou muito também foi criar ferramentas para ajudar ela a navegar por esses momentos de então eu procurei uma mentora que
tivesse um histórico parecido com ela para ajudar ela a ter esse espaço seguro para ela discutir. Acho que pensar em como você apoia essa pessoa analista, além de mostrar só o que ela precisa melhorar, porque só jogar no colo dela sem dar as ferramentas, eu acho que também, a gente perde um espaço muito importante de liderança aqui. Então, a Kim Scott tem aquele, eh chama Radical Candor, esqueci agora, É empatia empatia assertiva. que ela fala que você precisa se importar com a pessoa, ao mesmo tempo que você desafia ela para melhorar. Então eu acho que esse é o equilíbrio, você conseguir fazer de uma forma humana, que você dá as ferramentas e dá o apoio, mas sempre mostrando os pontos que ela precisa evoluir, porque é seu papel como liderança fazer isso também. Como que você estruturou esse feedback? Você chegou a fazer alguma coisa, usou alguma, dica ou, enfim, foi só essa base da King's Code que você usou? Acho que mostrar a ação que a pessoa faz e o resultado que isso gera. Então, quando eu falo, qual o direcionamento foi feito e você acaba respondendo sem ouvir e ficando, muito reativa, fica difícil de eu passar para você o que precisa ser melhorado, a gente não tem uma comunicação fluida e tal. Mostrar esse impacto. O Effort tinha uma estrutura dos 3 Cs, né, que você tem que começar, acessar e continuar. Eu acho que isso ajuda também a forçar eu, como liderança, a pensar em como organizar os passos. Eu acho que principalmente mostrar o comportamento e o que está causando ajuda a tangibilizar mais o feedback, para a pessoa entender mesmo como que ela pode melhorar, sabe. É, eu acho que o feedback ele vira uma caixa preta quando você não consegue mostrar essa ação-reação e também quando você não consegue direcionar para algum plano de ação também, né. Acho que com essa ação-reação fica mais fácil para a pessoa conseguir se reestruturar, seja em comportamento, seja em linguagem, que acho que uma coisa muito difícil quando vou me colocar na berlinda, quando eu recebo feedback, é quando é um feedback tão aberto a ponto de você Uhum. ter o que fazer com isso, né, porque acho que gera uma frustração, autodecepção e uma angústia de tipo: "Talvez eu nunca melhore, porque eu não sei exatamente para onde isso tá indo, o que que tá acontecendo". Não sei se você se sentiu assim também durante sua jornada. Ah, sim, a gente recebe muito feedback generalista, né. Você tá insegura. Não sabe pra onde ir". Em que momento que eu fui inseguro? Que momento que eu não sabia pra onde ir, eu devia ter sabido antes. Então, ter, assuntos concretos, evidências, ajuda muito mais a estabelecer um direcional de melhoria. E também a não generalizar uma ação como: "Eu sou insegura, eu não sei pra onde ir nunca", porque aí fica muito mais paralisante do que ajuda a evoluir, né. Totalmente, sim. Bi, uma outra dúvida que eu tenho é, a gente tem falado em vários episódios com várias pessoas sobre inteligência artificial, e acho que seria legal falar sobre, para alguém que virou líder há pouco tempo, como está sendo para você, o uso da AI no seu dia a dia? Você tem implementado nos seus processos com os seus liderados? Você tem usado mais ela como operacional? Como que tem sido isso para você? O que tem me ajudado, aí bem sincera mesmo, para entender contextos novos. A gente trabalhando em empresas digitais, cada hora está num novo contexto, e aí quando a gente compila os materiais gerados pela área e, por exemplo, pega um notebook LM que te ajuda a mostrar quais são os pontos de maior dor, os pontos de oportunidade, eu acho que isso tem me ajudado muito a me centralizar no que realmente importa. Quando eu pego Uhum, agendas com negócios e entendo quais são os principais pontos de dor que eles têm e como que eu como designer posso apoiá-los, eu acho que é um segundo cérebro que me apoia a ser estratégica. É o que tem uhum, me ajudado. Um ponto que eu queria que desse certo, que eu ainda não consegui, foi gerar um banco de dados dos meus one-on-ones. Então mostrar o que a gente tem discutido, quais os pontos positivos que a pessoa tem trazido, quais os pontos que ela precisa melhorar, porque aí eu gero um relatório no final de avaliação, e já fica muito mais fácil de eu trazer as evidências concretas e conseguir avaliar o filme e não a foto do momento. Mas qual o uhum. problema? E aí ela esquece, né, depois de um tempo, quando você coloca muitos inputs. Então ela acaba
focando no que é mais recente. Entende, por recente a minha memória ela funciona assim também, Ah, né. sim. Preciso melhorar, evoluir essa parte para conseguir ter um histórico. Esse ponto que você trouxe é bem legal da gente explorar, que você comentou da AI, né. Acho que também tem um pouco dessa visibilidade sobre o fato de que a gente precisa fazer coisas grandes para poder ser promovido, e essa diferença entre a foto e o filme é algo bem legal para explicar sobre consistência. Eu acho que a Uhum. IA ela consegue processar muitos dados, só que se essa quantidade de dado ela é muito grande, acaba meio que marginalizando, homogeneizando tudo, Uhum. então você não consegue ter essa visão que a gente tem, inclusive uma visão qualitativa, né, não só quantitativa, sobre essas entregas. Eu acho que esse lugar é um lugar perigoso, para você tratar coisas relacionadas à humanização como liderança, como gestão de pessoas, com máquina, tipo, você Uhum. ter um pouco esse toque humano. Eu não sei se fora esse ponto, né, que você trouxe agora no Notebook LM, se você tem esse medo ou se você tem sentido isso em alguma forma. Ah, eu acho que não só de AI, acho que como o capitalismo como um todo, a gente é muito forçado em produzir, em entregar e acaba que se você não se esforça para pensar no lado humano, do mente pessoal, profissional do seu time, você acaba passando batido, é normal. Uhum. E a AI só está potencializando uma coisa que está instaurada há muito tempo na nossa sociedade. Então é um esforço que a gente precisa ter ativamente para continuar mantendo, senão realmente passa direto. Nossa, super tapa na que você falou agora. Acho que é a alta performance da gestão, no sentido de querer abraçar tudo ao mesmo tempo, faz que a gente perca a nossa humanização e que não tem foi muito antes da AI isso acontecia. Uhum. A gente acaba se comportando como uma inteligência artificial, inteligência não humana, quando a gente quer pegar tudo e a gente acaba fazendo um pouco de tudo, mas tudo meio mal feito, né. É, Ótima reflexão. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso papo. Aí, Bi, vou abrir aqui para você falar o que você quiser, assim, para fechar, para finalizar, alguma reflexão que você queira fazer, fica à vontade. antes, quando você comentou sobre o papo que a gente ia ter, eu comecei a pensar, acho que dos meus maiores aprendizados como liderança, né. Acho que você entrar no papel que você sabe que é novo, você sabe que não tem experiência, mas valorizando o que você tem de bom para entregar ajuda muito, porque eu cheguei já muito consciente dos meus defeitos e das minhas, fraquezas, e eu gerava muita visibilidade para minha liderança sobre o que que eu estava inseguro, o que eu não conseguia, o que que estava indo mal, e acabou que isso virou meio que marcado como a Bia não tá sabendo o que tá fazendo, a Bia não tem muitas habilidades. Também mostrar que nem tudo tá perdido, se você foi promovida é porque você tem alguma habilidade boa, então como que você identifica essas habilidades e para aplicar no seu novo contexto, que realmente é diferente do que um analista sênior atua, mas que você sim tem alguma habilidade que vai poder ser aplicada nisso. E olha muito para sua liderança direta como aquele apoio que vai te direcionar, mas também como um espaço para você se vender. Não leva só problema, só status, mostra o que está indo bem, o que que os seus liderados estão melhorando graças a você, porque isso dá essa visibilidade do positivo, também te ajuda a se instaurar como uma boa liderança, mesmo sendo Uhum. novo. É isso. Acho que 2 sugestões de livros que me ajudaram muito não sei se você já comentou no podcast, tá, Carol? Mas da Julie Zhu, que é o Making of a Manager, o Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup, do Tom Roth. Foi minha terapeuta que recomendou isso para me ajudar a identificar, de fato, o que que eu tenho de bom para que eu possa usar como líder. Que legal, que a gente coloca nos comentários, ó, no descritivo aqui do podcast, pra galera poder acessar também, ver o nome dos livros. Eu gosto sempre de deixar as referências aqui. E esse ponto que você trouxe no início, sobre os seus pontos positivos e o que te fez chegar até lá, acho que tem uma coisa muito legal pra gente citar, que é a importância de você saber o que que é o seu diferencial, mas você não se deixar definir por eles, exatamente para você ser uma pessoa versátil, fluida, para assumir muitos papéis e para aprender também, para se desenvolver. Sim. Eu acho que alguém, por exemplo, que se define como uma pessoa que tem uma comunicação ruim e carrega isso por muito tempo, às vezes desenvolve uma comunicação boa, mas está tão preso àquele medo sobre o que errou no passado, que acaba não dando espaço para inclusive
ser referência em comunicação, às vezes até no time, né. Eu acho que esse ponto é super importante também de, entenda quais são os seus diferenciais, mas não se defina por eles, e diferenciais positivos ou negativos, mas não se defina, deixe que, o tempo comece a te trazer essas diferenças, né. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é muito boa, que a vida não é feita de momentos, mas a vida é feita na realidade entre um ponto e outro do que a gente está vivendo, sobre o processo. Acho que viver esse processo é exatamente aproveitar para ser a melhor liderança, ser a melhor pessoa que você pode ser também, né. Perfeito. Pô. É muita autocompaixão também, né, porque a gente eu quando era analista olhava para minha liderança e falava: "Ah, ela sabe de tudo, ela é a pessoa que é a Uhum. referência, a autoridade máxima", mas quando você chega na cadeira você sabe que não é assim, e aí você fica: todo mundo já é autoridade menos eu aqui, o que eu tô fazendo aqui?". Então tem um pouco também dessa paciência e esperança que aos pouquinhos você vai pegando o jeito. Total, totalmente. Bi, muito, muito obrigada pela sua participação, suas considerações e insights, acho super importante. Acho que vai tocar o coração de muita gente que está se desenvolvendo para ser líder, que está passando por algum perrengue, que quer ajuda para montar feedback também, porque eu acho que tudo que a Bia trouxe aqui vale para qualquer universo, não só para quem está como líder, mas qualquer pessoa que tenha um desafio relacionado à gestão. E aí você é gestor de stakeholder muito antes de você ser líder de pessoas. Afinal, somos seres sociáveis, então a gente está sempre lidando com gente, negociando. Então acho que esse episódio foi bem importante para isso. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem escutado. Até semana que vem. Não esqueçam de ligar as notificações para ver os novos episódios e deixa aí se você tem mais alguma pessoa para vir falar com a gente aqui no podcast. É isso. Até já.